Santo do Dia. São Felipe Neri, confessor e fundador, 26 de maio. São Felipe Neri nasceu em 21 de julho de 1515, em San Pier Gattolino, próximo à cidade de Florença, na Itália. Cresceu durante um período em que a Igreja Católica fora atingida por uma forte mentalidade pagã, tendo a corrupção do poder político atingido até mesmo o Papa e os cardeais. Era de família rica e sempre foi educado em ambiente religioso. Suas primeiras aulas sobre a fé católica foram dadas no mosteiro dominicano de São Marcos, em Florença. Assim, recebeu forte influência de um frade dominicano de nome Girolamo Savonarola, que em sua pregação denunciava os erros que encontrava dentro da igreja. Dessa forma, São Felipe Neri recebeu a reta doutrina da salvação, sendo impulsionado a um forte amor a Jesus e à Igreja Católica. Aos 16 anos, foi enviado à região de Monte Cassino, ao sul de Roma, para ajudar nos negócios de um parente. Realizou tão bem o trabalho que o seu primo decidiu torná-lo herdeiro da sua fortuna. Entretanto, o jovem teve uma experiência mística em uma capela que pertencia aos beneditinos de Monte Cassino e imediatamente decidiu se afastar da opulência e dos bens materiais para se mudar em 1533 para a cidade de Roma. Foi acolhido no seio de uma família romana e ajudou a criar os 2 filhos homens que depois se tornaram sacerdotes. Ainda como leigo, começou a viver como eremita e costumava passar a noite na porta de alguma igreja ou nas catacumbas de São Sebastião, perto da Via Ápia, para entrar em profunda oração. Fazia muitas penitências e constantes peregrinações. Foi ele quem deu início ao hábito conhecido como a peregrinação das 7 igrejas. Uma antiga tradição e expressão de fé dos peregrinos que visitam Roma, a qual perdura até hoje. Com uma vida ascética e de intensa contemplação, costumava dizer que havia tomado como que de assalto a vida espiritual, fazendo violência para alcançar o reino dos céus. Assim, viveu inúmeras experiências místicas. Dentre elas, a ocorrida em 1544, na vigília de Pentecostes, enquanto rezava nas catacumbas de São Sebastião. Na ocasião, ele recebeu uma grande efusão do Espírito Santo e viu entrar em sua boca uma bola de fogo, a qual faz arder o seu coração e aumentá-lo consideravelmente de tamanho. De fato, uma autópsia de seu corpo revelou que o músculo cardíaco era maior do que o comum, tendo chegado a deslocar 2 costelas para acomodar-se. Quem convivia com ele atestava uma protuberância no peito. Quando começava suas pregações, tal era o seu entusiasmo que o seu coração tremia a ponto de o banco em que sentava trepidar e a sala em que estava tremer. Conheceu Santo Inácio de Loyola e chegou a sondar a possibilidade de entrar para a Companhia de Jesus e evangelizar a região das Índias, mas recebeu uma revelação de Deus, na qual ele dizia que a sua Índia era mesmo a cidade eterna. Em 1548, junto com seu confessor e 15 leigos, fundou a Irmandade da Santíssima Trindade, que se reunia para organizar exercícios espirituais e ajudar os peregrinos necessitados. Assim, fundou o Hospital de Santa Trinità dei Pellegrini, onde atendia e cuidava dos peregrinos. Dotado de uma profunda humildade, Felipe não aspirava ao sacerdócio, pois o considerava um ministério muito grande para si.
Todavia, obediente ao seu confessor, o padre Persiano Rosa, recebeu em 1551, aos 36 anos, o sacramento da ordem, transferindo-se desde então à Igreja Romana de São Jerônimo da Caridade, onde deu início à fundação da Congregação dos Padres Seculares do Oratório. Neles, São Filipe Neri dedicava-se à oração e catequese, com reflexões sérias e profundas, extraídas da própria sabedoria e espiritualidade adquiridas ao longo de sua vida e de seus estudos de teologia e filosofia. Esta obra fez um grande bem espiritual à Igreja e seu oratório pôde muito bem ser chamado de fábrica de santos. Sua fervorosa vida sacerdotal rendeu-lhe o título de apóstolo de Roma. Tinha o hábito de celebrar a Santa Missa por volta do meio-dia e ficava em jejum desde a meia-noite do dia anterior para que pudesse comungar. Sempre disponível para atender às confissões de seus filhos, pouco a pouco o santo foi contribuindo para a restauração da Igreja, transformando a devassa e paganizada cidade de Roma, que estava em um estado de ignorância religiosa, pois os sacerdotes abandonavam os paroquianos e as igrejas. Seu trabalho de evangelização suscitou muitos santos para a Igreja. Em seu apostolado, fazia visitas aos hospitais, frequentava lojas, armazéns, bancos e lugares públicos, exortando as pessoas a servir a Deus. Filipe recebeu de Deus o dom da alegria e da amabilidade. Como era tão simpático no seu modo de tratar as pessoas, tornava-se facilmente amigo dos trabalhadores, funcionários, vendedores e crianças de rua. Por isso, ficou conhecido como Santo da Alegria. Era frequentemente assaltado por arroubos místicos. As pessoas que o viam entrar em êxtase diziam que o seu rosto resplandecia como uma luz celestial. Muitas vezes entrava em êxtase durante a Eucaristia e foi visto levitando em algumas ocasiões. Para não chamar a atenção, tentava celebrar a última missa do dia, na qual havia menos pessoas. Tinha acesso aos pensamentos de seus penitentes e, assim, os guiava com grande compaixão no caminho da santidade. Costumava atender confissões desde a madrugada até o meio-dia. Algumas vezes permanecia até a tarde para atender a uma multidão de penitentes de todas as idades. Deus operava inúmeros prodígios pelas mãos de seu servo. De todos os milagres que fez, o maior de todos foi a ressurreição do jovem Paolo Máximo. O rapaz, filho de uma importante família italiana, padecia muito de uma grave enfermidade. No dia 16 de março de 1583, o padre Filipe, que tinha manifestado o desejo de assisti-lo à hora de sua morte, acabou chegando tarde. Como quem levanta de uma noite de sono, no entanto, tão logo Filipe chamou seu nome, Paolo despertou e, depois de receber os últimos sacramentos, voltou a morrer. Era um homem de grande pureza de coração e transmitia essa virtude a seus filhos. Dizia-se que tão logo eles repousavam a cabeça em seu peito e entravam em contato com seu amoroso coração, passavam meses sem tentações contra a pureza. Em certa ocasião, a Virgem Maria apareceu para ele e o curou de uma doença na vesícula. Quando quase havia perdido a consciência, de repente se levantou, abriu os braços e exclamou: "Minha bela senhora, minha santa senhora!" O médico que o atendeu segurou no seu braço, mas Filipe disse: "Deixe-me abraçar a minha mãe, que veio me visitar." Depois, percebeu que havia várias testemunhas e escondeu seu rosto, como uma criança, porque não gostava que o chamassem de santo. Por sua fama de santidade, teve que lidar com desafetos dentro da própria igreja, mas ele via na perseguição um instrumento da providência divina para crescer em humildade e santidade. A 26 de maio,
a santa alma de São Filipe Neri fez sua peregrinação à Pátria Celeste. Era a solenidade de Corpus Christi de 1595. A sua canonização não demorou muito para acontecer. Em 1622, juntamente com Santa Teresa de Ávila e Santo Inácio de Loyola, o sacerdote italiano foi elevado à honra dos altares. Em sua biografia conta-se que, tendo encontrado por 2 vezes a ocasião de tornar-se cardeal, recusou terminantemente esse ofício. "Eu prefiro o paraíso", teria respondido Filipe ao sumo pontífice. Seu desejo pelo céu era maior que qualquer glória humana. Dizia ele que não é soberba o querer passar em santidade os santos, porque o desejar ser santo é um desejo de querer amar e honrar a Deus sobre todas as coisas. E esse desejo, se fosse possível, dever-se-ia estender até o infinito, porque Deus é digno de uma honra infinita. E assim nos ensinou a aspirar uma vida de santidade e um amor profundo e sem medidas a Deus. Que o nosso coração seja também dilatado de amor a Deus. São Filipe Neri, rogai por nós.